Flamengo acerta em definitivo a venda do Rian Roberto. Sobre o Daniel Sales, a comissão técnica do Flamengo já bateu o martelo sobre chances dele jogar no time profissional rubro-negro. Sobre o Everton Araújo, existe sim uma chance grande dele sair nesse meio do ano e o Flamengo já definiu um valor para iniciar as conversas com outros clubes. E sobre a seleção brasileira, essa seleção realmente que estreia hoje será uma verdadeira Seleflá, com um jogador que já saiu do Flamengo, mas tem as suas raízes fincadas no ninho do urubu, e jogadores que são do Flamengo e jogarão como titular na partida de hoje, às 7 horas da noite. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, em relação à oportunidade de jovens jogadores no time principal, a gente vai falar sobre o Daniel Sales e também sobre o Rian Roberto. Rian Roberto está de saída do Flamengo, o Vene Casagrande confirmou que o Flamengo aceitou a proposta do Shakhtar, então vamos começar por esse assunto, que ao meu ver é o mais importante. Rian Roberto, que chegou ao Flamengo há alguns anos atrás, vindo do Atlético Paranaense, ele está de saída, até porque a staff do atleta, que faz parte ali a família também dos jogadores, não querem permanecer no Flamengo. O atleta, a verdade é que ele nunca teve um vínculo com o rubro-negro. O Flamengo deu mole em não renovar o contrato antes desse ano de 2026. Até porque esse ano teve mais uma Libertadores e o Flamengo deixou para conversar com o jogador, com a staff do atleta, depois da Libertadores, onde ele foi um grande destaque. Então, o jogador que já não tinha vínculo, não queria permanecer no Flamengo ou queria oportunidade no time principal. Oportunidade no time principal, não existiria essa chance. Então, o jogador resolveu sair. Existiu uma proposta do Lille, mas por causa de assinatura de contrato com novo empresário e antigos empresários, essa situação melou, porque quem trouxe foi a empresa antiga e o atleta já tem vínculo com uma outra empresa em relação à parte empresarial. Então, o Flamengo não conseguiu vender ele para o Lille. O Shakhtar, mais uma vez, fez a proposta de 10 milhões de euros, que o Flamengo já tinha recusado, e o Flamengo ainda acusou o Shakhtar de chegar primeiro no atleta e depois conversar com o clube. E o correto é chegar primeiro e conversar com o clube. Então, o Flamengo tinha negado essa proposta, mas o Flamengo acabou aceitando. Então, o Rian Roberto, ele sairá do Flamengo, vai para o Shakhtar e o Flamengo vai embolsar 10 milhões de euros, que dá mais ou menos 60 milhões de reais. Galera, dos males o menor, pelo menos não iremos perder o atleta de forma gratuita, até porque o contrato do jogador termina no começo do ano que vem, mais ou menos em março do ano de 2027. Então ele sairia de forma gratuita. E o Flamengo precisa da venda de alguns jogadores para colocar o cofre, rubro-negro ali, numa situação de que ele possa até buscar um jogador de valor maior nessa janela do meio do ano. Então é isso sobre o Rian Roberto. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Shakhtar fez a proposta, o Flamengo aceitou e o jogador nessa janela do meio do ano vai partir lá para a Ucrânia. O que vocês acharam dessa situação? Infelizmente não renovamos antes e agora teremos que vender a um preço de banana em relação à qualidade do jogador. Que o Flamengo use isso de exemplo e que não vacile com outros jovens. Se tiver que renovar contrato, que renove num tempo bem anterior do término do seu contrato. Ainda mais se for um jogador de muito destaque na base rubro-negra. Sobre o Daniel Sales, a gente está tentando uma contratação para a lateral esquerda, Temos 2 laterais direitos de qualidade no time principal, que é o Emerson Royal, que goza da confiança do Jardim, e até os torcedores hoje em dia estão gostando das atuações do Emerson Royal, existia muita crítica no passado, e temos também o Varela. Varela, indiscutível, um dos melhores laterais direitos que joga no Brasil. O Emerson Royal é um jogador que dá para compor o elenco de uma forma com qualidade, E temos o Daniel Sales na base. Só que na lateral esquerda temos uma situação meio complicada. Ayrton Lucas não tem muito a confiança ali nem do técnico, nem da torcida. O Alexandro já é um jogador com mais idade. E, segundo coluna do Fla, o Flamengo não pretende contar com o Daniel Sales, nem na lateral direita, nem na lateral esquerda. Para quem não lembra, no começo do ano jogamos contra o Vasco, o Emerson Royal foi o lateral direito e o Daniel Sales improvisado pela esquerda. E foi um dos melhores em campo. Então o Daniel Sales tem qualidade também para jogar na lateral esquerda. Já vejo há muitos anos o Daniel Sales na base e é um desses jogadores que
acredito eu que já esteja pronto para o time profissional. Mas, segundo o Coluna do Fla, não é assim que o Jardim enxerga, né? A comissão técnica do time profissional enxerga o Daniel Sales como um jogador que não está preparado para o time profissional, então ele irá permanecer na base e quando eles acharem que o jogador já está maduro o suficiente, aí colocarão ele no time principal. Mas é aquilo, né? Se não tiver oportunidade de jogador da base, eles não vão poder ser revelação, como foi o Jorge, naquela época que a gente tinha uma emergência, colocamos o Jorge na lateral e o Jorge foi muito bem, subiu da base profissional, principalmente com o Wesley, né, que, cara, se a gente não tiver paciência com o jogador da base que sobe, vai ficar difícil, porque dificilmente o jogador vai sair da base, vai chegar ao profissional e vai arrebentar. Isso é muito raro, né? Então, foi assim, com o Wesley demorou um tempo até engrenar, foi assim, com o Everton Araújo, ficou muito tempo no time profissional até conseguir engrenar também, e, ao meu ver, seria assim com o Daniel Sales, ou até mesmo o Daniel Sales chegaria e já jogaria bem no time principal. Eu daria uma oportunidade, mesmo que seja na lateral esquerda, para testar o jogador, porque qualidade ele já provou que tem, tanto na base quanto no time profissional, porque a partida contra o Vasco foi uma das melhores que o Flamengo fez nesse ano de 2026. É isso sobre a base rubro-negra. Em relação ao Everton Araújo, precisamos bater a meta em relação à venda. E o Flamengo, segundo o Coluna do Fla, enxerga que pode lucrar um valor de mais ou menos 120 milhões de reais com o Everton Araújo em relação a uma venda para a Europa, porque tem vários clubes europeus que querem a contratação do nosso volante. Só fico meio ressabiado em relação ao Pulgar, porque o Pulgar, a princípio, também tem a vontade de deixar o rubro-negro. E temos dois excelentes primeiros volantes, né? Everton Araújo e Pulgar. Se a gente perder o Everton Araújo e o Pulgar sair, a gente vai ficar como em relação a primeiro volante? Teremos que ir no mercado, buscar uma aposta? Então eu deixo esse questionamento para vocês. Provavelmente a gente receba mais propostas pelo Everton Araújo, e se chegar uma proposta na base ali de 20 milhões de euros, o Flamengo, a princípio, irá negociar, irá vender, irá colocar esse dinheiro aí no caixa, porque o Flamengo, no seu orçamento, ele conta também com venda de atletas para essa saúde financeira. É isso, tentei fazer um resumão sobre o mercado da bola, sobre jogadores da base, e boa sorte aí ao Flamengo em relação a essas negociações, que caso aconteça uma negociação com o Everton Araújo, que seja nesses moldes aí, a partir de 20 milhões de euros, mas a minha vontade de verdade é não perder o Everton Araújo, porque é um baita do jogador e já está adaptado a esse time rubro-negro. Iremos disputar muitas partidas nesse ano de 2026, e quanto mais jogadores com qualidade, melhor. E rapaziada, hoje o Brasil entra em campo contra Marrocos. E não será apenas um Brasil que a gente está acostumado a ver, e sim uma Sele-Fla. Temos vários jogadores que já passaram pelo Flamengo ou que ainda são jogadores do Flamengo no time principal da seleção, né? Infelizmente, o Wesley, ele teve uma lesão, foi cortado da seleção brasileira, seria mais um jogador rubro-negro nesse time, mesmo já tendo saído, mas ele tem as suas bases, as suas raízes totalmente fincadas no ninho do urubu, assim como o Vinícius Júnior. Então, a seleção brasileira, que irá entrar em campo hoje, às 7 horas da noite, com transmissão da Globo, transmissão do SBT, estreia na Copa do Mundo com vários jogadores rubro-negros no time titular. Vamos lá. Jogadores que já passaram pelo Flamengo e estão no time titular. Vinícius Júnior, ok? Porque o Wesley, ele foi cortado. Então teremos um jogador que já passou pelo Flamengo. Mas teremos, a princípio, 2 jogadores titulares e que ainda estão no rubro-negro, que são o Danilo e também o Alexandre. Alexandre jogando pela lateral esquerda e Danilo jogando pela lateral direita. E ainda existe uma pequena possibilidade do Léo Pereira ser titular. Então, aquele desgosto que a gente tinha de ver a seleção jogar sem nenhum jogador rubro-negro, isso foi passado em relação a essa Copa do Mundo. Isso aí já está para trás. Então hoje teremos essa Sele-Fla dentro de campo. Eu, sinceramente, vou ver o jogo da seleção, vou torcer, principalmente porque tem jogadores rubro-negros, e isso faz a gente ter uma identificação maior com a seleção canarinho. Então é isso, queria saber a sua opinião, vai assistir o jogo, tá empolgado para ver os jogadores do Flamengo dentro de campo? Sua opinião é muito importante, não esqueça de deixar ela nos comentários. Bom jogo a todos, e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva na Fla Geral. Hoje eu consegui acertar a princípio a configuração aqui do áudio, então vocês, por favor, me passem esse feedback para eu poder devolver ou não esse microfone, que é um microfone lapela que tem qualidade, mas a gente fica aí na dependência da opinião de vocês. Não se esqueça de colocar aqui em relação ao áudio e, lógico, bom sábado a todos. Fui!